Suposições são os piores inimigos do UX Designer. Olá! Agora a gente vai falar das melhores práticas no processo do design, ou seja, a parte de pesquisa. Porque, como a gente falou antes, a mesma solução não vale para todo mundo, ela vale para grupos específicos. E que grupos são esses? Eu usei essa imagem de uma exposição de arte que eu fui porque ela traduz, essa pessoa que está olhando, está observando essa exposição de arte, ela tem um olhar totalmente diferente de todas as outras pessoas que estão olhando essa exposição, porque cada pessoa é diferente. Então é isso que a gente vai falar agora, como é que a gente pesquisa as pessoas para as quais a gente vai desenvolver esse produto. E aí eu fico uma imagem do Christian Andersen, que é um escritor de fábulas, a frase não é dele, mas a imagem é. Essa frase para mim é uma coisa muito importante. Suposições são os piores inimigos do UX designer. Os piores. Você acha que sabe, você acha que conhece, você acha que entende o que o outro entende. Então não façam suposições, pesquisem. Isso é muito importante. Então vou começar com um exemplo de um case de uma startup que estava tentando desenvolver um botão de pânico para mulheres. Por quê? Porque a tia de um dos desenvolvedores da empresa, ela ia ter que passar por um lugar escuro à noite, ela estava com medo, e ele pensou assim, por que eu não desenvolvo um aplicativo onde ela pode apertar um botão, e aí com esse botão ela vai chamar a polícia, instantaneamente, um botão de pânico. E aí ele foi desenvolvendo a ideia, só que ele achou que sabia o que era melhor, ele não é a mulher. E ele não sabe das estatísticas. Aí ele, quase no final do desenvolvimento, foi conversar com uma especialista em violência contra as mulheres. E aí a especialista falou assim, pode jogar seu projeto fora, ele não vai servir para nada. Porque eu vou te mostrar que as estatísticas, a maior parte, mas assim, a maioria esmagadora dos casos de violência contra as mulheres, não é feita por estranhos, é feita por conhecidos, maridos, namorados, e de feminicídio também. Então, não adianta, ela não vai querer chamar a polícia nesse momento, porque o primo dela tá passando a mão na perna dela, ou que tá sendo inconveniente, ou o tio dela, ela vai chamar a polícia? Claro que não, porque são pessoas muito próximas. Então, eles tiveram que refazer todo o projeto, e continuou um botão de pânico, mas ele não chama a polícia, ele chama uma rede de apoio daquela mulher, ou amigos próximos, que vão entrar em contato com ela, e vão lá chamar desculpa, você tá bem, eu vim aqui te visitar, ou, enfim, se aproximar da mulher para oferecer ajuda, mas que não seja tão invasivo quanto um carro de polícia. E ela vai conseguir se livrar, na maioria dos casos, desta agressão, porque pessoas da rede de contato dela, que são de confiança, vão atrás para ajudar. E ela vai conseguir avisar só com esse aplicativo, que está disfarçado de alguma coisa para ninguém conseguir descobrir, né? Mas, basicamente, como a pessoa achar que sabia, desenvolveu todo um processo e teve que jogar fora porque ele não perguntou, ou ele não pesquisou o suficiente, ou ele não teve empatia para ir lá saber o que de fato o usuário acha a respeito da solução que ele pensou, que ele supôs que era melhor. Então, a gente vai pensar nos tipos de pesquisa que a gente pode fazer para conhecer esse público. A gente tem pesquisas do tipo quantitativa, que vão nos mostrar números e grandezas, e as pesquisas qualitativas, que são opiniões, coisas mais abertas, pontos de vista. E quais são essas fontes de pesquisa? Eu posso eu mesma fazer a pesquisa, eu ir lá e conversar com as pessoas, eu ir lá e perguntar para as pessoas, entrevistar, ou fazer uma pesquisa de opinião, enfim. Eu posso fazer a pesquisa ou eu posso pegar fontes de outras pessoas que fizeram pesquisas. No caso desse botão de pânico, a especialista falou de estatísticas. Não foi ela que fez a estatística, isso é uma fonte secundária de alguém que pesquisou, algum órgão que pesquisou e que serviu como referência. Então, as duas fontes são importantes, a primária e a secundária. E a foto é de uma biblioteca muito maravilhosa, gente. Essa biblioteca é linda. Objetos de pesquisa, tá, gente? A gente tem contexto, que é o ambiente onde acontece, o uso dessa ferramenta ou desse aplicativo, e tem as pessoas que vão utilizar esse aplicativo. Então, esses são os nossos objetos de pesquisa, a pessoa e onde é que ela vive.
E aí tem um espiral de aprendizado, de pesquisa que teve um autor que desenvolveu que eu achei muito interessante. Começa eu definindo quais são os objetivos da minha pesquisa. Aí eu traço algumas hipóteses, eu testo alguns métodos, aí eu conduzo a minha pesquisa, faço ela acontecer de fato, e no final eu faço uma síntese do que eu aprendi com tudo aquilo que eu pesquisei, né? Então essa espiral eu achei bem interessante. Vamos ver cada ponto dessa espiral. Objetivos da pesquisa. Aí a gente vai usar aqueles 5 Ws que vocês já devem conhecer, que é who, what, when, where, why, que é quem, o que, quando, onde e por quê. E o how, que é o como. Então, é bem famoso esse recurso, né? Esse método de 5W1H. Eu não gosto dessas palavras, essas siglas, porque eu acho que meio que mais complica do que ajuda, mas enfim. Eu tenho que definir, quando eu começo uma pesquisa, quem que eu vou entrevistar, ou o que eu quero descobrir, quando que eu vou aplicar isso daí, aonde que eu vou aplicar essa pesquisa e por que eu estou fazendo isso. E como? Então, tem algumas abordagens que eu incluo também quanto vai custar, né? Quem vai ficar responsável pela pesquisa, o que vai fazer, quando, aonde, por quê. E aí, a questão das hipóteses. Como é que eu vou testar as minhas hipóteses? Como é que eu vou definir as minhas hipóteses? O que a gente acha que já sabe antes de começar a pesquisa? Isso é importante a gente ter consciência de que a gente acha que sabe. Vamos ver se é mesmo. O que os usuários gostam de fazer? Então, do aplicativo, do tema que eu estou tratando, o que os usuários gostam de fazer e quais são as funcionalidades preferidas para essa ação, para essa tarefa que eles já fazem. Então, eu tenho um palpite, mas será que isso aí é verdade mesmo? Então, a gente vai ter que pesquisar para ter certeza. E o que eles querem, o que eles fazem depois que eles fazem essa tarefa? Isso é uma coisa para a gente começar a pesquisar. Depois, os métodos. Aí a gente tem métodos para conhecer os usuários, métodos para gerar ideias, métodos para avaliar o design. Então a gente tem métodos para tudo que eu não vou desdobrar aqui porque não tem como. Mas eu vou deixar referências para vocês irem atrás. Mas tem métodos para tudo isso. Depois eu vou conduzir a pesquisa propriamente dita. Eu tenho que empatizar, eu tenho que adaptar e eu tenho que analisar. E por que eu coloquei essa foto aqui, dessa senhora patinando? Porque, gente, eu tenho... Lembra que eu tinha hipóteses, eu tinha ideias pré-concebidas? A gente nunca pensa que uma pessoa de cabelo branco vai ficar dando show em patinho no gelo. E foi o que eu presenciei aqui nessa foto quando eu tirei. Essa senhora já deve ter mais de 70 anos pela pele, pelo cabelo, mas ela tá patinando melhor do que as criancinhas que estavam no ringue de patinação. Provavelmente ela patinou a vida inteira. Então a gente não pode tomar decisões baseadas em estereótipos, tá, gente? A gente tem que ir lá e ver mesmo de verdade, porque senão a gente tira conclusões baseadas em preconceitos e a gente quebra a cara, porque aí o aplicativo que a gente está desenvolvendo não vai encantar o cliente, né? E por último, o que eu aprendi? Eu tenho que fazer uma síntese, um relatório, respondendo as perguntas que eu tinha lá no início, por que eu queria fazer essa pesquisa, então eu tenho que responder essas perguntas. Eu tenho que provar ou não as hipóteses que eu tinha no começo e aí fazer um resumo de tudo isso. Mas tem uma parte que é importante, que eu falei que tinha métodos e tudo, mas que vale a pena a gente desdobrar, que é conhecer as pessoas para as quais a gente vai desenvolver esse aplicativo. Então, como é que a gente vai conhecer essas pessoas? Primeiro, a gente tem que observar atentamente essas pessoas no ambiente delas ou da maneira que foi que nos é acessível. E depois construir empatia com essa pessoa. Eu também tenho que ouvir abertamente essas pessoas, gente. Assim, sem preconceito, sem querer atravancar, sem querer que ela seja como eu quero que ela seja. Ouça abertamente. E busque os problemas e as necessidades dessas pessoas. Às vezes são problemas que a gente não faz ideia, que não imaginava. Eu tenho uma amiga que é transexual e que eu nunca imaginei que a maioria, ela me contou que boa parte dos transexuais acabam se prostituindo porque não conseguem estudar. E por que eles não conseguem estudar? Porque eles não conseguem ir ao banheiro, gente. Como é que eu ia imaginar uma coisa dessa? Eu nunca tive problema para ir ao banheiro porque eu tenho um gênero muito bem definido.
As pessoas transexuais, elas, além de enfrentar todo o preconceito, ela contou pra mim que quando ela estava no momento de transição, ela saía da casa dela, era 1 hora para chegar até a faculdade, e lá na faculdade ela não podia ir no banheiro, porque ela não podia nem no feminino nem no masculino. E ela tinha que ficar a aula inteira, e às vezes ela tinha que sair mais cedo da aula para levar 1 hora para chegar em casa. Desenvolve problemas de saúde, infecções, enfim, todo tipo de problema por uma coisa simples, que jamais alguém vai pensar que é o simples uso de um banheiro. Então, se a gente não conhece, não ouve abertamente, a gente nem sonha que existe esse tipo de problema. E é um problema sério que muda a vida das pessoas, que transforma a vida inteira da pessoa por uma coisa simples como ir ao banheiro. Então a gente tem que realmente observar e construir empatia, tá, gente? Então, no dia a dia da pessoa, tem umas coisas que a gente nem imagina que são problemas e são muitos problemas. E agora a gente vai falar do usuário do nosso aplicativo, do produto que a gente vai desenvolver. Antes de começar a falar do usuário, eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu tenho um problema com palavras. Eu sempre tento analisar para a gente parar de repetir coisas sem pensar a respeito delas. E existe uma expressão que se chama público-alvo que eu tenho alergia. Por quê? Porque a gente não está falando em construir empatia, em encantar, em gerar prazer. Como é que a gente chama essa pessoa de público-alvo, gente? Olha aqui o que é alvo. Olha aqui. É assim que vocês enxergam o usuário de vocês? Não, né? Alvo é um pedaço de papelão que serve para ser espetado, que serve para ser destruído. A pessoa que está desenvolvendo a coisa vai lá, usa o alvo e joga fora depois. Ninguém quer saber o que o alvo quer, o que o alvo deseja, ninguém quer construir relacionamento com o alvo. Por isso, na minha opinião, a expressão público-alvo, ela está datada, ela é da época do marketing de guerrilha, é do pós-guerra. É uma coisa que tudo era muito violento, muito belicoso. A gente está querendo construir relações com o cliente, relações emocionais com o cliente. Não tem como querer construir relações com alguém e ao mesmo tempo chamar esse alguém de alvo, porque alvo só serve para ser usado e jogado fora. Então vamos tomar cuidado com as expressões que a gente usa. Eu convido vocês para mudar a expressão público-alvo, tentar usar público de interesse ou usuário. Usuário, geralmente a gente usa para usuário de droga, né? Mas usuário ainda é melhor do que público-alvo, né, gente? Então vamos falar sobre esse público de interesse, que são as pessoas especiais para quem a gente quer desenvolver o nosso produto. E aí eu coloquei uma foto de um berlinense típico, com seu cachorro e o seu bebê, todo estiloso, indo passear, indo pegar o trem. Então quem é essa pessoa para quem eu estou desenvolvendo? O que ela faz? O que ela pensa? Quando que ela usa esse aplicativo, essa coisa que eu estou tentando desenvolver? Aonde que ela usa? Na casa dela, é no transporte, é na rua, é no trabalho? Por que ela usa isso? Então eu tenho que responder todas essas perguntas e como que ela usa isso. Então, meu objetivo, quando eu tento conhecer a pessoa para quem eu estou desenvolvendo esse produto, é responder todas essas perguntas. Então é bastante trabalho. Por isso que tem muito aplicativo que dá errado, porque as pessoas pulam essa parte que é fundamental, né? E aí não funciona. E aí agora eu vou passar um vídeo para vocês, gente, de como a representatividade é importante. É um vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que fala sobre empatia, fala sobre como as pessoas, como você tem que conhecer realmente o seu público de interesse, o seu usuário, para que você possa transmitir emoções e possa criar uma conexão e possa dar prazer para ele e possa criar uma experiência realmente memorável. Esse vídeo vale muito a pena. Turn the other way, look around. Something big's about to happen. Nadja. Nadja, Mario, Jasmin, Jasmin, hallo. Alex. Urs. Großartig, Boris. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren bzw. modellieren und bauen können. Dieses Maß ist immer fixiert.
Aber ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35. Stay the current course. Und richtig hochsportlich machen. 'Cause I think about you all the time. Wie war das mit der Fußform, der Zehenform? Es sind nur 13. Nur 13. 74 Zentimeter. 17 und 28. Guess I do know the truth. After all, guess I do know Nicht mich wundern, ob die Leute es sehen, Behinderung. after all. And nothing you can do to turn it back around is gonna make a difference. It's done, it's happened now. And nothing you can do Das so plastisch zu sehen, ist schon krass. is gonna make a difference. It's done, it's happened now. So take me where you Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden, glaube ich, sehr irritiert sein. go, and we can start again. Es ist schon noch speziell, sich so zu sehen, wenn man sich nie so im Spiegel anschauen kann. Agora vamos continuar a questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho ele muito representativo do quão é importante a gente conhecer que as pessoas são diferentes, e isso é um ganho, isso é uma coisa boa que as pessoas sejam diferentes. Porque é só por isso que o mundo é tão interessante, né? Bom, vamos falar de pesquisa e vamos falar de que tempo é respeito, tá, gente? Toda vez que vocês forem fazer uma pesquisa, não peça para a pessoa trabalhar de graça. Porque tempo é uma coisa que toda pessoa tem um número limitado de minutos quando começa o dia dela. E se ela está te dando alguns minutos do tempo dela, ela vai ter que tirar de outro lugar. E não tem como recuperar esse tempo, tá, gente? Tempo é a coisa mais valiosa que tem. Não peça o tempo de uma pessoa a troco de nada. Tem gente que pede, responde uma pesquisa para mim. Aí você vai ver, tem 30 perguntas a pesquisa. Gastei 1 hora da minha vida para responder aquilo e nem recebo um feedback, nenhum obrigado, nada. Então não peça para as pessoas trabalharem de graça, não faça pesquisa subestimando o tempo das pessoas. O tempo do usuário é importante. E tenta simplificar ao máximo a sua pesquisa, tá, gente? O máximo. Porque é um desrespeito muito grande que eu vejo em rede social, em pesquisa de uma maneira geral, como as pessoas tomam o tempo das outras sem nenhum respeito, e tempo é uma coisa muito preciosa para você fazer isso com as pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre entrevistas. Quando você vai entrevistar uma pessoa. Bom, primeiro,
antes de começar, tenha um roteiro de perguntas pronto, testado. Evite o desconforto da pessoa, tenta colocar a pessoa à vontade, num lugar que a temperatura seja agradável, o cheiro seja agradável, que ela não se sinta constrangida em responder as perguntas. Que mais? Faça perguntas abertas, não tente colocar palavras na boca da pessoa, ou tentar responder, ou tentar completar as frases, que isso aí é muito comum. E tenta incentivar o storytelling. Faça com que ela tente contar histórias dela, de experiências que ela teve, porque é daí que vão surgir os insights. E quais são as etapas para a gente fazer uma entrevista? Primeiro, quando eu recebo a pessoa, eu marquei num café ou tem algum lugar específico para eu entrevistar as pessoas que eu estou pesquisando. Então, a primeira coisa eu tenho que me apresentar e dizer para que serve a pesquisa, qual é o contexto desse produto que você está desenvolvendo. Às vezes você não pode dizer qual é o produto, mas pelo menos diga o contexto. Olha, eu sou de uma startup, ou eu sou um desenvolvedor, eu tive uma ideia, eu quero testar essa ideia, mas eu não posso te contar qual a ideia que é. Mas pelo menos explica para ela do que se trata. Aí faça as perguntas, tire as dúvidas dela, agradeça o tempo e recompense esse tempo, tá, gente? Ou dando um presente, ou pagando em dinheiro, isso é muito comum aqui na Alemanha. Ninguém responde pesquisa se não for de graça, ninguém tem tempo, né? Então, remunere de alguma maneira, ou com presente, ou com... E, claro, diga obrigado também, né? Mas remunere de alguma maneira, ou com dinheiro, ou com algum presente, ou com algum brinde, sei lá, com alguma coisa, mas respeite o tempo das pessoas. Algumas dicas, tá? Pra gente fazer as entrevistas. Primeiro, que o ambiente seja acolhedor. Eu coloquei a foto desse café maravilhoso, mas não precisa ser necessariamente um café. Pode ser uma sala de um laboratório, alguma coisa assim, mas que seja acolhedor. Garanta confidencialidade para a pessoa e respeite isso depois, né? Então, assim, não precisa colocar o nome dela. Os dados são confidenciais. Ela, como pessoa, ela pode ter um codinome, um personagem, porque isso não é importante. O importante é o que ela vai contar para você. É sempre legal levar um colega junto na entrevista, porque ele vai perceber coisas que você não vai perceber, porque você vai estar anotando, por exemplo, e a pessoa está fazendo uma careta, ou ela está olhando para uma outra coisa no ambiente, e isso o colega tem que observar, porque todas as informações são preciosas. E não tenta completar o raciocínio dela. E sempre, se possível, grave com a permissão dela, é claro, né? Ela tem que saber que está sendo gravada. Que mais? Mais dicas sobre entrevistas. Primeiro, uma por vez, tá, gente? Porque entrevista é uma coisa muito aprofundada, você tem que realmente concentrar a sua atenção para conseguir o máximo de informações valiosas possíveis. Enquanto o usuário interage com o teu protótipo, ou com um aplicativo concorrente, ou com alguma outra coisa que você tenha bolado para tentar observar o comportamento dele, observe muito. Uma coisa que você pode fazer é pedir para ele usar o aplicativo concorrente, por exemplo, ou um parecido, ou com a mesma linha de raciocínio, e você ficar olhando para a cara dele mesmo. Errei o botão, como é que ele faz? Descobrir as dores dele, o que ele reclama e o que ele acha ruim com o seu protótipo ou com o do concorrente, e tentar descobrir o ideal, como é que seria a maneira melhor de fazer esse aplicativo funcionar. Que mais em relação a entrevistas? Não direcione as respostas, tá, gente? Isso é muito, muito, muito importante, porque senão você está perdendo o seu tempo e o da pessoa à toa. Não pergunte o que a pessoa quer. E o que você gostaria que fosse um aplicativo fizesse para você? Isso é uma coisa preguiça de pensar, né, gente? A gente tem que deduzir essas coisas das entrelinhas. Pergunte coisas sobre a rotina dela, ela não vai ter a resposta pronta do que ela queria. Diz o Ford o Henry Ford, se a gente fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam cavalos mais velozes, elas não queriam carros, porque um carro não existia naquela época. Então, não pergunte o que a pessoa quer, observe o comportamento dela. E não faça perguntas fechadas numa entrevista. Pergunta fechada é aquela sim ou não. Sempre faça perguntas abertas e pergunte o óbvio, porque às vezes parece óbvio para você, mas não é. E que mais? Não mencione outros usuários, tá, gente? Porque isso deixa a pessoa constrangida, que meio que fofoca. Não, porque o outro fulano falou isso e aquilo. Não faça isso. Acolha o silêncio da pessoa, porque ela está pensando, e respeite. Não faça o silêncio ser uma coisa constrangedora, tá? Se ela está em silêncio, ela está pensando, respeita. Não tema a verdade. Se ela vai falar coisas que vão doer, não tem problema, você está aí para isso.
Não leve para o lado pessoal, é sobre um aplicativo que a gente está falando. Grave, tome notas, analise e faça recomendações depois. Então é uma coisa muito preciosa, tem que ter atenção mesmo. E aí a gente tem algumas abordagens. Uma das abordagens é a persona, quem é a pessoa que está fazendo, que está usando o aplicativo, e a outra abordagem é o job to be done, que é o que a pessoa vai fazer. Então, na abordagem persona, a gente vai identificar padrões em comuns que as pessoas têm. E aí a gente vai fazer uma matriz com o nome, a categoria e as respostas que aquelas pessoas deram em comum. E aí a gente vai atualizando as personas. A gente faz tudo isso para ver onde que as pessoas têm um padrão de resposta, para construir uma pessoa imaginária que tenha mais ou menos um perfil que junte todos aqueles que a gente entrevistou. E o job to be done é uma outra maneira de a gente reunir todas essas informações que usa como base o objetivo do usuário. O que ele quer fazer? Ele quer comprar uma passagem de avião. Então você tem que bolar uma solução inovadora para aquela dor dele. E aí a entrevista vai ser com base no conceito de uso ou da compra. Então a base não é ele, não é o sentimento e o comportamento dele, mas a tarefa que ele está executando. E aí, para uma entrevista, o objetivo dessa abordagem Job to be Done é criar frases que sejam mais ou menos assim. Quando, aí você fala, eu estou pensando em tirar férias. É esse contexto. Eu quero, aí uma motivação, eu quero descansar porque eu estou muito cansado. Para que eu possa tirar as férias ou, enfim, alguma coisa assim. Mas então eu construo uma frase que é para procurar padrões. Então, quando é que a pessoa mais vai comprar passagens? É quando vai trabalhar? É quando vai visitar parentes? É quando vai tirar férias? Qual é a motivação dela? E para que ela vai... o que ela acha que é a proposta de valor do produto? Comprar passagens mais rápidas, mais baratas, de uma maneira mais fácil, enfim. Eu vou procurar padrões para agrupar essas pessoas. Tem outros métodos, tá, gente? Tem muito método de pesquisa. Tem um livro até que eu vou recomendar que é só método de pesquisa. Tem muito método. Tem, por exemplo, os 5 fatores humanos, que é o físico, o cognitivo e o social. Tem o cultural e o emocional, então são muitos fatores humanos. Tem a jornada do usuário, que é aquela do trem, que a gente falou na época do Design Thinking, que eu vou fazer tudo que o usuário faz. Tem os poems, que são pessoas, objetos, ambientes, mensagens e serviços, tudo que engloba o serviço que você vai desenvolver. Eu estou só citando porque não tem como eu explicar cada um e dar exemplos de cada um. Mas são muitos métodos disponíveis para a gente conseguir pesquisar as pessoas. E aí, eu vou dar um exemplo agora num vídeo que é da jornada do cliente. Então, esse vídeo ele é um exemplo muito perfeito de jornada do cliente, tá, gente? Um homem de cadeira de rodas. Vamos assistir. Was noch rein? Ja, klar. De novo, então, a gente viu, vocês viram a jornada do cliente, que como deve ser a jornada do cliente, isso aí é um exemplo bem perfeito. E agora a gente vai ver outros métodos ainda. Tem muitos, tá, gente? Etnografia, onde a gente pode usar vídeos, fotos, a gente pode ir lá e conviver com as pessoas. Os sociólogos, eles, sei lá, se mudam para um lugar e ficam meses lá estudando o povo que ele está pesquisando. Então, não vou sugerir que a pessoa se mude para um lugar e viva para poder conhecer melhor o usuário, se não for possível, né? Porque provavelmente não é. Mas a gente pode pegar as vivências que aquelas pessoas que pesquisaram tiveram, se for um grupo muito diferente. Então, é pesquisa secundária, né? Tem muito jeito de fazer pesquisa. Por imagens, por simulações, enfim, tem muita coisa.
Eu vou deixar aqui no final para vocês um livro que é só sobre pesquisa em design, que vocês podem usar como referência para fazer pesquisa em design, e um outro livro sobre design métodos. Então, assim, esses 2 livros são muito bons, que falam sobre como que você conhece o seu cliente, o seu usuário, como que você faz para empatizar com ele, para entender qual é a dor dele, como é que você pode acrescentar valor. Tá ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado convencidos de que é necessário fazer pesquisa para conhecer o cliente e para conhecer o ambiente dele, e como é que a gente pode fazer para conhecer esse cliente. Tem muito método disponível. A gente não pesquisa porque quer pular essa etapa, mas não pode não, tá, gente? Essa etapa é fundamental, pesquisar e conhecer o cliente. Ok?